Colinha pra variar, né? Fala, pensadores! Hoje a gente vai tratar de um caso de incêndio que teve aqui na cidade. Bem importante a gente conversar sobre isso, mas antes de qualquer coisa, já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, dá o joinha, liga o badalo para que toda vez que a gente tem um vídeo novo você conseguir entrar em contato no nosso canal, beleza? Então o que acontece? Aqui na região, um gerador de luz pegou fogo em cima de um poste. Não sei, deve ter sido por superaquecimento, por excesso de corrente, alguma coisa aconteceu, falta de manutenção, a gente não sabe, ainda tem que ver o laudo. Como ele pegou fogo, o fogo foi tão intenso que derreteu a fiação. Esse fogo se alastrou no poste. Tinha um carro estacionado na frente do poste embaixo. O fogo pegou no carro. O carro deu PT porque incendiou tudo. E o fogo foi tão intenso que chegou a estourar a vidraça de um bar que tinha na frente. E gerou prejuízo para várias pessoas, porque daí o bairro ficou uma parte sem luz. Eles tiveram que acionar os bombeiros. Foi toda uma rebordose que criou em torno dessa situação. Por que é importante a gente falar disso, gente? O vídeo ele não vai ficar falando sobre o incêndio em si, mas é importante a gente tratar de que a gente tenha sempre à disposição representantes e agentes públicos que levem a sério esse tipo de coisa. E claro, mais importante ainda, a falta de pessoas desse calibre à frente das situações que existem no nosso dia a dia, dentro das nossas cidades, porque a gente está falando de uma questão que é da construção da cidade, e eu vou explicar para vocês por quê. As cidades, principalmente onde eu moro, posso falar muito mais da minha do que de qualquer outra, elas têm crescido bastante por causa da capacidade financeira que as pessoas têm adquirido ao longo do tempo, né? O desenvolvimento econômico tem atraído e elas têm crescido de uma forma generalizada. Só que, ultimamente, a gente tem tido indícios de que isso não vai continuar, muito pelo contrário, vai diminuir ao longo do tempo e tem causado diversos impactos dentro da nossa vida. O que acontece? Esses pontos específicos, eles não levam em consideração a vida das pessoas e o quanto de prejuízo na qualidade de vida elas têm. O caso do incêndio, ele é um pequeno exemplo de todos os problemas que tem nas cidades com grande concentração de população, principalmente nas capitais. Mas esse é o tipo de coisa que ele vem só para caracterizar, só para ilustrar muitas outras coisas que a gente tem que começar a considerar cada vez mais. Onde aconteceu o incêndio, eu tenho uma relação muito próxima com o bairro porque eu morei lá há mais de 20 anos. E frequento o bairro até hoje porque eu tenho muitos amigos e familiares. Então eu conheço com a palma da minha mão. O que acontece? O bairro ele não foi preparado para receber tanto fluxo como ele recebe hoje. Fluxo de pessoas, de comércio e, claro, também de veículos e todos os tipos de transporte. Além disso, ele só é um reflexo daquilo que é a falta de gestores e fiscalizadores sérios à frente da cidade para que a gente tenha um controle de todas as situações e que a gente tenha também a possibilidade de construir uma cidade onde respeite a população cada vez mais. Usando como exemplo o bairro onde aconteceu o incêndio, eu vi crescer esse bairro praticamente desde o início, porque a minha família é muito antiga lá dentro e além disso, eles explicavam para mim como é que a cidade cresceu a partir daquele ponto. Não como centro, mas no fim das contas, ele dando o exemplo do crescimento da cidade em geral. Aquele bairro ali especificamente falando, ele como muitos outros e vários diversos exemplos a gente vai ter aí, ele foi um bairro feito para a parte residencial. Ele tinha muita casa, quase nenhum prédio e pouco comércio. Um bar ou outro, restaurante, um supermercado, 2 no máximo, era uma coisa tranquila. Só que o fluxo aumentou muito exatamente por a gente não ter pessoas sérias no comando e na gestão da cidade. Além disso, o que era casa acabou se desfazendo e construindo prédios no lugar. Terrenos grandes se transformaram em prédios também. Áreas verdes se transformaram em mais prédios ou partes comerciais, centrinhos comerciais, ou até bares, restaurantes e supermercados. Isso aumentou muito o fluxo no bairro. Isso prejudicou demais a questão de movimentação, porque passa carro o tempo todo, passa ônibus, passa táxi, passa Uber, passa motocicleta, entrega de água e gás e por aí vai. Como tem em qualquer bairro da cidade. Só que qual que é o problema disso tudo? Existe um impacto positivo que é a parte financeira, econômica para o bairro, é muito legal porque tem mais gente consumindo, show de bola, só que inclusive os comércios são prejudicados porque não foi planejado a área elétrica, não foi planejada a parte de abastecimento de água, não foi planejado o saneamento básico, não foi planejado a parte
de movimentação pública, né? Ou seja, as vias, o asfalto completamente destruído, basta a gente andar pela cidade que dá para ver que a coisa tá toda esburacada. Além disso, a gente também tem falta de ciclovias, praças, áreas de convívio social, área verde. Tudo isso envolve diversas questões que impactam na qualidade de vida das pessoas. E é exatamente esse ponto que a gente tem que tratar de maneira séria, porque dessa vez foi um incêndio em um gerador que danificou um carro e quebrou alguns vidros de um comércio. Mas pergunta para o comerciante se isso já não é chato para ele. Pergunta para o dono do carro como é que ele se encontra. Pergunta para as pessoas que ficaram sem luz durante um determinado período de tempo se elas gostaram. É exatamente esse tipo de planejamento que a gente tem que começar a se atentar e, claro, cobrar das pessoas que estão no comando hoje para que a coisa aconteça a beneficiar o povo, as pessoas. Tudo isso tem que focar exatamente nos seres humanos, porque já existe diversas pesquisas que explicam, exemplificam e demonstram que uma pessoa feliz consome muito mais do que uma pessoa triste. Hoje aquele bairro ele tem algumas praças. A maior parte delas não são utilizadas da maneira com qual elas foram instauradas. São praças grandes, são praças boas, mas elas não têm um fluxo constante de movimento que o bairro teoricamente conseguiria proporcionar, porque tem bastante gente morando, mas quase ninguém utiliza todas as praças que tem à disposição. Quase ninguém, entre aspas, vamos colocar dessa forma. Só que tem uma praça especificamente, a maior parte das pessoas da cidade vem para aquela praça pela falta desse tipo de estrutura no bairro onde ela mora, e pessoas de outra cidade vêm para aquela praça especificamente visitá-la porque ela virou um exemplo para a região onde a gente vive, né? Para a macro região onde a gente vive. Além disso, a gente tem que entender que mesmo a gente tendo uma praça dentro da cidade inteira que serve de exemplo, a praça é mal cuidada pelo poder público, porque já teve estrutura caindo em cima de pessoas que estavam na praça, assim, quase gerou um processo para a cidade, para vocês terem noção. E é exatamente esse tipo de coisa, esse tipo de descaso, de despreocupação, de relaxamento, de incompetência, que acaba gerando todos os problemas na nossa cidade. E a gente não precisa nem falar muito para que as pessoas entendam do que eu estou falando, simplesmente basta olhar para as praias. Elas estão extremamente poluídas. Ah, mas tem um monte de praia que tá própria para banho, Ítalo. Não é porque a praia tá limpa, é porque eles aumentaram o nível de concentração de resíduos, de detritos, que se chama, né? De despejo de esgoto na praia. Eles aumentaram o nível para que você possa entrar na praia. Ou seja, agora pode ter mais cocô porque você pode entrar na praia. Mas não quer dizer que eles limparam ela melhor, só para que você tenha consciência. Além disso, a gente tem asfalto esburacado, várias vezes falta água em diversas partes da cidade, principalmente no verão. A luz vira e mexe falta porque são no centro da cidade, inclusive, porque é uma rede antiga e nunca atualizam, não fazem a manutenção corretamente, etc. O transporte público está completamente saturado, ninguém aguenta mais, todo mundo reclama, pode fazer o que for, está sempre estrangulado o negócio. O trânsito da cidade sempre tem engarrafamento, cada dia pior. Qualquer motoqueiro que tropeça sem parar a moto, sem fazer acidente, sem nada, já gera um trânsito gigantesco para a cidade inteira. Isso por quê? Porque a cidade não é construída de um jeito em que ela pense no bem das pessoas. Até hoje a nossa cidade foi construída pensando no bem das construtoras, infelizmente. Quem mais lucra com isso, quem mais se dá bem com isso, são as empresas, e não os seres humanos que fazem a cidade ser o que ela é hoje. Além disso, a gente tem que ter uma noção bem grande de que plano diretor é o que vai fazer diferença dentro de tudo isso que eu falei pra vocês até agora. Tá, Ítalo, mas como assim? O plano diretor é o que faz a coisa acontecer? Sim, é o que faz a coisa acontecer. Porque o plano diretor, ele vai dizer como a sua cidade vai ser construída. E aí é que entra o detalhe. Se o plano diretor ser construído para focar nas empresas, as pessoas que se danem. Se o plano diretor for focado nas pessoas, as empresas vão se adaptar a isso, vão continuar ganhando dinheiro igual, do mesmo jeito, sem problema nenhum, só que as pessoas vão ficar felizes. E aí é que entra o detalhe. Ítalo, o que eu vou fazer com isso? Tu me passou uma informação, tu disse que tem um problema e tu me disse que o plano diretor resolve, mas o que eu, quanto pessoa, posso ajudar a resolver como cidadão? Simples. Você já acompanhou o plano diretor da sua cidade? Além disso, você já conversou com os vereadores da sua cidade para saber qual a posição deles em relação ao plano diretor? O que é mais importante na sua cidade? Na minha, eu sei que são as belezas naturais, eu sei que é a cultura, eu sei que é a acessibilidade e, claro, a parte de desenvolvimento tecnológico, que é o que mais faz dar dinheiro aqui. Agora na sua cidade, porque é exatamente esse ponto que a gente tem que construir a cidade em torno dele. Se a sua cidade vive de turismo, ela tem que ser uma cidade construída para isso. Se a sua cidade vive de operários, ela tem que ser construída para isso. Se a sua cidade vive da parte de serviços, ela tem que ser construída para isso.
ela não tem que ser construída simplesmente no foco das empresas, ela tem que ser construída para que as pessoas consigam fazer aquilo que tem na cidade dar certo. E aí, quanto mais a gente valoriza as pessoas, mais elas consomem, o mercado cresce e, claro, a gente fica mais feliz. Beleza? Essa foi minha dica dessa vez, pessoal. Mão na cabeça, pé na estrada, porque daí a gente consegue construir uma cidade melhor.